Olá, tudo bem? Eu sou a professora Joyce e vou trabalhar com vocês a disciplina de Avaliação de Recursos Naturais e Ambientais, disciplina esta pertencente à pós-graduação de Engenharia de Avaliações e Perícia. O tema deste material é abordar assuntos relativos à avaliação de recursos naturais e ambientais, sendo que o objetivo é trazer um material elucidativo, claro e objetivo, que embase a capacitação desses profissionais que vão trabalhar com demandas de atividades de avaliação de recursos naturais e ambientais. Saliento que este material visual segue o mesmo ordenamento do e-book disponibilizado. Sugiro, portanto, que a leitura do e-book seja feita previamente à visualização desse vídeo, tornando assim esse momento mais eficiente e produtivo sob o ponto de vista da aprendizagem. Iniciamos, portanto, trazendo alguns conceitos de recursos naturais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, iniciando com o conceito de meio ambiente. Destaco previamente que optei por trazer os conceitos das normas e legislações, trazendo assim maior familiaridade quando o profissional for trabalhar com a elaboração de laudos, avaliações, pois já terá então acesso a esses conceitos legais. Então, meio ambiente é entendido como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. É um conceito bastante amplo e completo, que é então complementado pelo conceito de recurso ambiental. No recurso ambiental, entendemos como a atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Esses dois conceitos se complementam e constroem também outros conceitos que vêm agregar a questão ambiental. Observa-se também a relação natureza e ambiente, sendo que a natureza pode se considerar quando o espaço é 100% natural. Já o ambiente é quando este espaço sofreu alguma intervenção, passou por modificações. Normalmente, essas modificações ocorrem na presença dos seres humanos. As pessoas, portanto, são partes deste processo ou deste meio ambiente e constroem, modificam, alteram essa relação constantemente. E por que dessa preocupação em relação às pessoas e seu impacto no meio ambiente? Principalmente, e alguns já podem ter ouvido falar, da questão do crescimento populacional. O crescimento populacional tem sido uma problemática abordada com bastante frequência e justificado através dos números abordados nesta tabela. Se observarmos, de 1950 até 2020, a população aumentou mais de 5 bilhões de pessoas. E a projeção é que aumente ainda mais até 2100, ultrapassando aí 10 bilhões de pessoas. A questão desse crescimento populacional, ela está bastante relacionada com a demanda por alimentação, água, infraestrutura, estruturas urbanas, enfim, tudo que demanda a questão de acomodar e também atender às necessidades básicas das pessoas. Então, observando os gráficos com base nos dados da ONU, das projeções, se analisarmos apenas a projeção média de crescimento, ela já é bastante assustadora. A previsão média ela está aqui a partir então de 2020, já nesse traço cheio, na região mediana aqui. Então, essa média aqui seria a nossa previsão de crescimento populacional
até 2100. Olhando esta previsão, talvez não seja tão alarmante quanto se observarmos o acréscimo populacional delimitado e apresentado neste gráfico, também com base nos dados da ONU. Este gráfico traz o acréscimo da população em milhões de pessoas ao longo de, a partir de 1500, com projeção até 2100. Observa-se que inicialmente se tinha o acréscimo populacional de 100 milhões de pessoas, entre 1600 e 1700, 47 milhões de pessoas, e foi aumentando progressivamente, dando um salto absurdamente grande a partir de 1900. Então, este crescimento populacional com essa taxa elevadíssima a partir de 1900 é que sim preocupa e que traz discussões como mudanças climáticas, efeito estufa, entre outros, que estão relacionados com a ocupação das áreas pela população. Portanto, a preocupação em relação às pessoas é justamente este salto e esta quantidade de acréscimo bastante desproporcional ao que se via em séculos anteriores. Com esse crescimento populacional, tem-se que a população, obviamente, vai necessitar de água, alimentos, infraestrutura e também, paralelo a isso, executa a exploração de bens. A exploração de bens através da mineração, para subsistência, inclusive. A questão de avanços tecnológicos também deve ser observado, haja vista que muito possivelmente um celular que se compre hoje, daqui a 5 anos, já deverá estar obsoleto, situação que não era observada há anos atrás, décadas atrás. A questão da alteração do poder aquisitivo, que também impacta nas relações de consumo. Então, todas essas relações que estão intrinsecamente ligadas com o crescimento populacional e o aumento da demanda, fizeram com que, ao longo das últimas décadas, se criassem conceitos e se observasse uma preocupação maior com o meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável, embora ele não seja de hoje, ele é um conceito jovem. Ele foi criado através da conferência, ou a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, que é a primeira grande conferência que reuniu líderes mundiais que discutiram questões ambientais. E a partir desta conferência se criou a comissão, uma comissão de Brundtland, e essa comissão gerou um relatório, Nosso Futuro Comum, e neste relatório, publicado em 1987, é que se tem a primeira conceituação de desenvolvimento sustentável, dito como o desenvolvimento que é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Existem outros conceitos de desenvolvimento sustentável, mas este era o trazido, então, por este relatório, e que cabe muito bem até os dias de hoje. Aqui encontra-se os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A caminhada que se iniciou em 1982, ela segue até hoje, buscando cumprimento de objetivos que possam melhorar a relação homem-meio ambiente, uso de recursos naturais, exploração ambiental, e hoje, então, ela é traduzida através da Agenda 2030. Esta agenda traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que deve ser trabalhado por todos os países que são membros e signatários desta relação, né, de meio ambiente com a ONU, trazendo 17 objetivos que devem ser perseguidos e alcançados até 2030. Sabemos que este é um objetivo, ou são objetivos ousados, porque estamos em meados de 2020. Então,
Ainda assim, né, existe o comprometimento dos países de se envolverem em projetos com esses 17 objetivos. Cada um desses objetivos apresenta metas, e essas metas devem ser, então, cumpridas por estes países. Sempre importante dizer que a questão da erradicação da pobreza, ela está como o objetivo principal, porque realmente ela traz consigo um grande desafio, e além disso, muitos dos outros problemas estão vinculados com a questão da pobreza. Por muito tempo se vinculou inclusive questões de saneamento, problemas de saneamento com questões de pobreza. Então, melhorando a qualidade de vida desta população, hoje então classificada, né, ou dita como na linha de pobreza ou abaixo dela, a erradicação da pobreza é sim o principal objetivo dessa Agenda 2030. Mas, além disso, existem outros objetivos. Cada objetivo, conforme já dito anteriormente, carrega metas, e essas metas podem ser observadas, assim como os objetivos e mais detalhamentos da agenda, no link descrito neste material. Abrindo apenas um desses objetivos, que é o objetivo 11 de cidades e comunidades sustentáveis, cujo o escopo é tornar as cidades e assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Apenas para destacar uma das metas, disse que até 2030 deve-se garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada, a preço acessível e aos serviços básicos, bem como urbanizar as favelas. Então, sedimenta-se o entendimento de que são objetivos ousados, mas necessários para que se constituam cidades mais justas e também relações mais justas, inclusive das pessoas com a questão ambiental. Seguindo, temos os conceitos de recursos naturais preserváveis ou em preservação. Recursos naturais, então, tudo que envolve água, solo e ar. Desses recursos naturais, alguns são renováveis e outros são não renováveis. Por exemplo, observam-se exemplos dessa natureza na mineração. Existe a necessidade de a gente extrair um bem mineral para outras finalidades, como é o caso de extração de fósforo e potássio para fabricação de fertilizantes minerais, muito utilizados na agricultura, mas uma vez exaurida esta mina, eu não tenho mais condições de seguir utilizando este espaço, né? Eu preciso fazer uma recuperação, inclusive, da área que foi degradada durante a mineração. Obviamente que este mineral ele foi utilizado em algum local e ele deve ter, então, eu devo ter resquícios desse material em algum local onde ele foi utilizado. Né? Haja vista que nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. No entanto, a gente tem diversas formas de pensar a transformação neste caso, em outros também. A flora, que também é um ponto interessante quando nós formos pensar em extinção de espécies, e a fauna, entre outros exemplos. Mas, trazendo aqui um exemplo, a questão da mineração do carvão, existente inclusive no estado do Rio Grande do Sul. Esta mineração de carvão, existem já minas no Rio Grande do Sul que chegaram à sua exaustão. E então eu preciso mudar o local da cava ou iniciar outras cavas para poder então seguir esta mineração. A questão dos animais era bastante delicada. Por quê? Uma vez que uma espécie se extingue por ela não ser renovável, eu posso sim chegar a exterminar uma espécie, né? Por exemplo, a questão aqui das diferentes espécies de arara azul existentes aqui no Brasil. Bom,
A questão da arara azul, por exemplo, este primeiro exemplo aqui de cima, que é uma espécie bastante ameaçada, criticamente ameaçada, já considerada extinta na natureza, existem apenas 160 exemplares e uma parte deles, inclusive, fora do país, né, que existem ainda na natureza no mundo todo. Então, sendo fora do país, sendo criadas em cativeiro, né, para poder reproduzir e quem sabe ser reintroduzidas na natureza. Então, percebam que essa questão da extinção dos animais, ela leva um caminho irreversível. Existem situações que há possibilidade de reversibilidade, né? A questão dos animais, não. Né? Uma vez extinto, eu não tenho como reproduzir este animal novamente. Em tese, até o momento atual. Outro animal, né, que está então ameaçado de extinção aqui do Rio Grande do Sul é o lobo-guará. Né? Então, trazendo aqui alguns exemplos de animais que estão ameaçados ou já extintos na natureza, né, por conta da ocupação humana e que, infelizmente, este é um tipo de exemplo de situação de reversibilidade. Outra situação é a espécie, né, de árvore, a araucária, muito comum aqui na região sul e que também está ameaçada de extinção. Então, observam-se que existem recursos naturais diversos, alguns deles, se porventura chegarem à extinção, isso é irreversível. Eu não tenho mais como trazer, então, essa espécie novamente ao ambiente natural. E isso é algo de valor, né, inestimável. É importante a gente, quando fala em recursos naturais preserváveis ou em preservação, trazer o conceito de área de preservação permanente. Esse conceito eu julgo bastante interessante e importante, em especial nesta pós, porque a questão de APPs, como é a sigla de área de preservação permanente, ela é bastante conflitante, inclusive com os interesses imobiliários. Né? Não é pouco comum se observar situações em que existe ocupação humana em áreas em que é proibida a edificação, como é o caso de APPs. Né? Então, pelo que se entende APP? APP, então, são áreas que são cobertas ou não por vegetação nativa, localizadas tanto na zona rural quanto na zona urbana, que tem uma função muito importante sob o ponto de vista ambiental, que é de preservação de recursos hídricos, preservação da paisagem. Tem também a questão de estabilidade geológica, uma vez que em costas, morros e montanhas, assim como serras, também são consideradas APPs. Também tem a função de preservar a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora. Também a APP se presta a proteger o solo e a assegurar o bem-estar das populações humanas. Existem vários elementos que geram APPs. Todos eles estão listados no Código Florestal. Alguns exemplos muito comuns e que se observam nos ambientes urbanos com bastante frequência e, por vezes, se observam nos ambientes urbanos e esses ambientes urbanos estão ocupados. Lembrando que a área de preservação permanente ela tem restrição de uso. Não posso, portanto, edificá-la ou utilizá-la para qualquer fim. Há exceções, como o caso de interesse social, utilidade pública ou atividades de baixo impacto, desde que devidamente autorizadas pelo órgão ambiental. Bom, observando nesta imagem, há nela alguns elementos que geram APP. Por exemplo, o topo de morro, montes, montanhas e serras, que são regiões protegidas por sua condição geológica, as encostas com declividade superior a 45 graus, e isso pode ocorrer em qualquer zoneamento urbano ou rural, assim como as nascentes e
as margens de rios, arroios ou como bem denominarem, né? E a questão das restingas, manguezais, também são considerados áreas que merecem a condição de APP, ou levam a condição de APP. Bom, em relação à questão de distanciamentos, né, existe sim no próprio Código Florestal a determinação de distanciamentos em relação a esses elementos que geram APP. Trazendo apenas alguns deles, que os que observa-se maior conflito nas zonas urbanas, né, a questão das nascentes, que geram um raio de 50 metros, lembrando que essa nascente ela pode ser intermitente ou não, né? Então, essa relação ela também é importante, né? Às vezes, em determinada época do ano, pode não se observar essa proeminência de água, em outras, uma maior quantidade de água. A questão das APPs, então, na nascente, raios de 50 metros geram APPs, e nos recursos hídricos, a dependência da APP, que seria a área não edificável e a área totalmente protegida, que não pode haver intervenções, ela depende da envergadura ou do tamanho do leito do rio, de margem a margem. Um exemplo, ali onde nós temos na imagem menos de 10 metros, a área de preservação permanente é de 30 metros. Essa condição de 10 metros é muito válida quando se observam rios em zonas urbanas, que normalmente são rios menos caudalosos. Mas é possível também ter rios de maior tamanho. E aí, com isso, aumentando o tamanho do leito, aumenta-se também a área de preservação nas laterais. Lembrando que essa APP é gerada nas duas margens do rio, né? Portanto, nesta região, supondo aqui 30 metros para rios, arroios, riachos de 10 metros, não é possível haver qualquer tipo de intervenção nas suas bordas. Isso porque existe uma função já dita anteriormente desta APP e que deve ser preservada. Existe no Código Florestal também, atualizado, a previsão de áreas de preservação permanente com uso consolidado. Mas deixo aqui a indicação de leitura do Código Florestal, porque conforme citei anteriormente, a questão das APPs, ela tem um vínculo com questões imobiliárias também. Então, é importante estar atento a este ponto de uso, do que é possível e do que não é possível em áreas de preservação permanente. Lembrando que a intervenção ela é possível quando existe utilidade pública ou interesse social. Utilidade pública, um exemplo disso, a construção de pontes, que se dá em área de preservação permanente. Né? A questão de implantação de parques, como é o caso do Parque do Turvo, ou Salto do Yucumã. Então, são situações que justificam intervenções de baixo impacto, desde que autorizadas pela autoridade competente. Não é interesse de privados ou particulares. Então, trazendo aqui também, é uma questão bastante atual, né, de se pensar a relação homem e natureza. Que fatores, né, favorecem o surgimento de doenças zoonóticas? Aqui trazendo uma reflexão em relação ao momento da pandemia do Covid-19. A questão de zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para seres humanos, lembrando aqui, né, que nós estamos inseridos nesse meio e embora pensemos que questões ambientais ou de derrubadas de florestas ou explorações ambientais, elas estão bastante distantes da nossa condição de vida, muito antes pelo contrário, porque questões de doenças zoonóticas acabam chegando até populações urbanas, né? Mas a questão que favorece o surgimento de doenças zoonóticas, que são essas doenças transmitidas de animais para seres humanos, desmatamento e mudanças no uso do solo. Isso
provoca o surgimento de doenças zoonóticas, uma vez que transfere o ambiente natural de vida de alguns seres vivos para outros locais. A questão do comércio ilegal ou irregular de animais silvestres, que é proibido, porém ocorre, né, de forma inadvertida. A produção agrícola intensa, a produção pecuária intensa, a mudança climática, que envolve toda essa relação de cadeia de crescimento populacional, aumento de cadeia produtiva, aumento de consumo, né? Além disso, a resistência antimicrobiana. Deixo aqui uma indicação de leitura de um artigo feito pela diretora executiva do PNUMA, também ligado à ONU, né, que traz então a relação de que a natureza está nos mandando uma mensagem com toda essa relação que nós estamos vivendo atualmente no mundo todo, relações de pandemias e nos últimos séculos, inclusive relatado no artigo, a questão de maior incidência de pandemias, também relacionadas às questões de desmatamento e estas citadas aqui nesta imagem.